Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos ouvintes, meus amigos e companheiros de oração, meus irmãos em Cristo, você que tem estado comigo neste canal do YouTube, orando, estudando a palavra de Deus, crescendo na fé, que é o tema do nosso estudo por alguns dias, o poder da fé. Como é que você tem e onde você tem feito, aliás, que a sua fé seja acrescida a cada dia. Quando eu fiz esse primeiro estudo, eu disse para vocês que esse estudo, esse ensinamento, ele vai aumentar a sua fé, vai contribuir para que a sua fé e a minha seja acrescida, cresça, e vai ajudá-los e ajudar a mim também a continuar lutando pela realização dos nossos objetivos, certos de que nós continuaremos fiéis ao Senhor e aos propósitos dele para a sua e para a minha vida. E ele vai fazer com você, comigo, conosco, a mesma coisa que fez com Daniel. Vai fazer com que você e eu ocupemos posições elevadas para a glória do nome dele. Pela fé, você e eu vencemos o nosso dia a dia em Cristo Jesus. Amém? Hoje é o segundo dia que vamos falar sobre fé. E eu quero falar para você exatamente sobre fé. A palavra de Deus, no livro de 1 João 5, verso 4, ela nos ensina, foi aonde eu parei o estudo do primeiro dia, que fala assim que o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Aí depois o apóstolo João lhe faz uma pergunta no versículo 5. Quem é o que vence o mundo? Aí ele tem uma resposta aqui para você e para mim. Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Amados, o que eu quero é que você reparta, divida, seja boca de Deus. Passe esse estudo à frente, falando com outros amigos, irmãos na fé, pessoal da sua igreja, pessoal do seu trabalho, da sua família. Vamos propagar o reino de Deus, a palavra de Deus, que ela possa alcançar muitos corações desesperados, assim, sem esperança, que eles possam crer que a fé remove montanhas, como diz a própria Bíblia, não é verdade? E falando de fé, eu falei para vocês que a palavra de Deus em 1 João 5, verso 4, ela nos ensina que todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé, não é a nossa derrota, irmãos. É a nossa vitória pela fé em Cristo Jesus. Palavra escrita, palavra de Deus, que é o próprio Jesus Cristo de Nazaré. Então, todas as pessoas, todas, sem exceção, elas têm algum tipo de fé natural. Mas a fé que João, o apóstolo João está falando aqui no livro de 1 João, ela se refere exatamente nesse texto, ela é muito distinta. É uma fé sobrenatural, um dom divino, um poder especial concedido por Deus a uma pessoa para que ela vença o pecado, para que ela vença o mundo, para que ela vença o diabo mesmo, o inimigo das nossas almas. Meus irmãos, meus queridos, essa é a fé bíblica que nos permite entender que o nosso Deus, o Criador, ele existe e ele é galardoador dos que o buscam, conforme está em Hebreus 11, verso 6. Que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Crer no plano da salvação, na vida eterna, no cumprimento de todas as promessas que Deus nos fez pela sua palavra. E foi por meio dessa fé que o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem, que os antigos alcançaram um testemunho, que eles fizeram proezas e eles foram recompensados pelo Senhor. Isso é a palavra de Deus que nos fala, irmãos. Esse é o tipo de fé que eu quero compartilhar com vocês nesse estudo, analisando cada uma
dessas implicações. E assim, entre outras coisas, nós vamos ver que ter fé implica crer que a vida é bem melhor com Deus, que a fé nos permite ver além das circunstâncias e saber o que ninguém sabe, crer que Deus responde às nossas orações, que Ele perdoa os nossos pecados, que Ele realiza milagres ao nosso favor e que essa fé, ela é contagiante e ela vai nos levar a um patamar muito maior e superior do que aquilo que nós estamos vivenciando. Então nós vamos ver cada um desses aspectos da fé durante esse estudo, na vida desse jovem que eu tomei como exemplo de fé para você e para mim. Então, creia que crer, ter fé, é acreditar que a vida é bem melhor com Deus. Então, o primeiro aspecto da fé que nós vamos falar diz respeito a nós crermos que a vida com Deus, baseada, irmãos, na obediência aos princípios que está revelado em sua palavra, é bem melhor. É a melhor escolha que nós podemos fazer para ter uma vida abundante, plena, realizada, saudável e feliz. Porque a Bíblia fala assim para nós, que o inimigo das nossas almas, está escrito bem assim na palavra, o diabo, ele veio matar, roubar e destruir. Mas eu vim, a palavra, o próprio Jesus dizendo, mas eu vim, Jesus veio trazer vida, vida em abundância. E é essa fé em abundância que eu e você precisamos ter através de conhecermos a palavra de Deus, através de nós conhecermos a Bíblia, que é a voz de Deus. E essa é uma das primeiras coisas que eu e você podemos enxergar, vislumbrar, quando nós lemos a história de Daniel. Após ele ter sido levado, irmãos, para viver numa vida de luxo, né? Lá na corte Babilônia, ele poderia ter apostatado da sua fé, como tantos outros fizeram. Porque não foi só Daniel, foram os melhores, os jovens, sabe? Os mais fortes, diz o texto da Bíblia, que foram levados como cativos. Eles não levaram nenhum velhinho, não, viu? Nenhuma pessoa de idade. Eles levaram aqueles que eles poderiam usar lá, né, como serviçais. E Daniel, ele não apostatou da sua fé. Muitos se corromperam pelo poder que eles receberam, por ter se entregado aos prazeres mundanos, mas Daniel não fez isso. Daniel, ele preferiu ter uma vida de comunhão com o seu Senhor, porque ele conhecia o Deus vivo e sabia o que era melhor para ele. E a despeito do que havia ocorrido com ele, esse jovem judeu, ele confiava nesse Deus eterno e ele entendia que a lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças e que os seus conselhos, os conselhos da palavra de Deus para ele e para mim, para você, merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Isso está escrito nos Salmos 19, verso 7. E como sabemos o que Daniel guardou a fé? Como é que nós sabemos que Daniel guardou a sua fé? Amados, pela atitude dele. São elas que atestam para mim e você, e que comprovam para nós, dentro da palavra de Deus, a fé genuína e alicerçada na palavra de Deus desse jovem, desse homem de Deus, que é exemplo para mim e para você. E a palavra de Deus fala para nós assim, olha, que o poder da fé, ele é revelado pelas nossas escolhas. E nós vemos o relato da palavra de Deus escrita no capítulo 1, que Daniel, a história dele, ele foi deportado com outros nobres judeus para a Babilônia. E ele passou por um período de treinamento que envolveu todo o aprendizagem da língua, da cultura, das leis, dos protocolos babilônicos.
a fim dele estar servindo o rei lá na corte. E em pouco tempo, Daniel, ele aprendeu a falar fluentemente, o texto diz, o capítulo 1, irmãos, vocês leiam, porque não dá para eu ler tudo aqui, né? Eu estou falando com as minhas palavras. Então, em pouco tempo, Daniel, ele aprendeu a falar a língua caldaica, destacando-se, diz a Bíblia, por sua sabedoria e por sua inteligência. E Nabucodonosor, o rei, ele ordenou que todos aqueles que o serviriam fossem alimentados com as mesmas comidas que ele comia, que estava na mesa do rei. O que havia de melhor naquele reino. Mas Daniel, ele sabia que aqueles alimentos, antes de eles serem consumidos, eles eram oferecidos a ídolos adorados lá na Babilônia, a outros deuses. E ele colocou no seu coração que ele não se contaminaria com a porção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Isso está em Daniel capítulo 1, verso 8. Então, ele tomou uma atitude, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse alimentar-se apenas com legumes e beber água. E Daniel, apesar de todos os duros golpes, irmãos, que ele sofreu com a destruição de Jerusalém, da distância dos pais, dos entes queridos, de estar naquele exílio e de todas as circunstâncias contrárias à sua vida, à sua fé, aquilo que ele havia aprendido, ele não abriu mão dos seus valores e princípios. Isso porque ele tinha a certeza de que não havia coisa melhor do que viver com e para Deus, com Deus e para Deus. E como o Senhor respondeu à fé de Daniel? Ele deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos, está escrito em Daniel 1, verso 9. E além disso, nós vamos ver anteriormente que o Senhor concedeu a Daniel todo entendimento, toda visão de sonhos, que está no versículo 17. Dom que fez com que o Senhor fosse glorificado na vida deste jovem judeu. E ele se destacasse entre todos os que serviam ao rei, ocupando altos cargos na corte lá do rei Nabucodonosor, em nome de Jesus, na Babilônia. E nós vamos parar aqui. Então guarde esse subtítulo: o poder da fé é revelado pelas nossas escolhas. Amém? Amanhã nós vamos falar que a fé implica num estilo de vida coerente com a palavra de Deus. Amém? Fique com esse estudo. Não deixe de ler capítulo 1. Você que estuda comigo, pegue o capítulo 1 do livro de Daniel, leia ele todinho. E você vai ver que eu falei para você, né? Não lendo, mas compartilhando com minhas palavras a história. Contei para você, capítulo 1 de Daniel. Que a sua fé seja acrescida dia a dia, quando você ler e estudar a palavra de Deus. Guarde isso no teu coração. A fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quer ter vitória sobre, eu vou falar o que a Bíblia fala sobre o mundo. O mundo pode ser muitas coisas. Quer ter vitória sobre, então, a vitória que vence o mundo é a sua e a minha fé em Deus, na sua palavra. Creia que Deus, ele é o Todo-Poderoso, que se você tiver uma fé na palavra, que é a palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, a palavra escrita, ela tem que estar escrita, amados, nas tábuas de carne do nosso coração. E você vai crescer, e você vai poder vivenciar coisas gloriosas e grandiosas. Então você vai ver que ter fé implica crer em Deus e que a vida com Deus é bem melhor do que outras situações adversas que muitas vezes o inimigo das nossas almas nos apresenta. Faça escolhas certas. Então, a sua fé depende de você ouvir, aceitar, meditar na palavra de Deus. Então, aqui está um exemplo. Como foi que Daniel guardou a sua fé? Como é que eu e você vamos guardar a nossa fé? É pelas atitudes. Nós vemos que Daniel, as atitudes de Daniel,
nos comprovam que a fé genuína está alicerçada na palavra de Deus. Foi assim com Daniel e assim Deus quer que seja conosco. Amém? Deus abençoe seu dia. Fique com a palavra de Deus no seu coração, em nome de Jesus.